paz do Senhor, meus irmãos. Aqui quem vos fala é o irmão Wagner Mendes. Vamos dar continuidade aos nossos estudos dessa semana, da lição de número 11, segundo trimestre de 2025. O tema da nossa revista, a história do povo escolhido, tema sugerido pela nossa CPAD, com o tema da nossa lição desta semana, um reino dividido. Vamos fazer a leitura diária desta sexta-feira, no livro de 2 Reis, capítulo de número 4, versos de 1 a 7. Leiamos a palavra do Senhor. E uma mulher, das mulheres dos filhos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. Porém veio um credor para levar os meus 2 filhos para serem seus escravos. E Eliseu lhe disse: Que te hei de fazer? Dize-me que é o que tens em casa. E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede emprestadas de todos os teus vizinhos vasilhas vazias, não poucas. Então entra, fecha a porta atrás de ti e de teus filhos. Então deita o azeite de todas aquelas vasilhas e põe à parte a que estiver cheia. Ela foi e se trancou com seus filhos. Ele traziam as vasilhas e ela as enchia. E sucedeu que, enchendo todas as vasilhas, disse a seu filho: Traze-me ainda uma vasilha. Porém, ele lhe disse: Não há mais vasilha alguma. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, o qual lhe disse: Vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Bom, meus irmãos, essa é uma das histórias lindas que temos na nossa Bíblia Sagrada. Eliseu, já como profeta do povo de Israel, estava ali na cidade, e uma das mulheres dos seus servos, dos servos dele como profeta, foi atrás de Eliseu para pedir uma ajuda, pois o seu marido tinha algumas dívidas e ele acabou falecendo e não conseguiu pagar as dívidas. Naquela época, tinha essa questão de que se o pai morresse e tivesse dívidas ali na cidade, seus filhos pagariam com a escravidão. E a mulher ficou muito temerosa, ficou preocupada, pois, além de ter perdido o seu marido, ia perder os seus 2 filhos pela dívida do seu marido, para que eles fossem escravos para pagar a dívida do seu marido. E ela foi e pediu auxílio a Eliseu. Eliseu, pois, disse a ela: O que eu posso fazer para te ajudar? O que você tem aí que possa ser um auxílio? E ela, na simplicidade, disse que apenas tinha só uma botija de azeite. Então Elias, através do Espírito Santo do Senhor, através do Deus de Israel Todo-Poderoso, falou para ela: Vá, pegue seus filhos, fale com toda a sua vizinhança e pega-lhe botijas. Trague para a sua casa, feche a sua porta com os seus filhos e derrame este azeite que você tem na sua botija em todas as outras. E ela, ouvindo a voz do profeta de Deus, do profeta Eliseu, ela foi e fez aquilo a qual ele falou. Então pegou as vasilhas, começou a derramar o azeite e foi enchendo uma, até que chegou ao ponto que ela foi falar ao seu filho: Pegue mais. E ele falou: Não tem mais, já se acabou. E ali o azeite parou de ser derramado. Ela pegou aquelas vasilhas, vendeu aquele azeite, pagou a dívida do seu marido e ela viveu do restante que sobrou. Bom, meus irmãos, aqui temos 2 lições. Primeiro, que Eliseu, o profeta, estava ligado com o Senhor e o Senhor falou para ele o que era para ser feito. Devemos estar sempre prontos a ouvir a voz de Deus para fazer a sua vontade. Segundo, a mulher fez aquilo que o profeta falou, confiou no Deus de Israel e teve fé para que ela fizesse aquilo a qual ele pediu, aquilo que o Senhor passou para ele, para que ela pudesse pagar a dívida de seu marido e viver ali com eles sem que eles fossem escravos. Então ela fez aquilo que o profeta disse, teve fé e Deus ali abençoou. Deus ali multiplicou aquele azeite nas vasilhas, a qual ela teve o dinheiro
para que pudesse pagar a dívida de seu marido e ainda pudesse viver o resto da sua vida daquele dinheiro. Que lição maravilhosa! Quando nós vivemos dedicados à obra de Deus, quando nós vivemos dedicados ao Senhor, ouvindo a sua voz constantemente a cada dia, mesmo que seja nas coisas mais simples do nosso dia a dia da vida, como naquelas coisas assim que para nós sejam tão difíceis e tão impossíveis, como o Senhor nos sustenta, como o Senhor nos guarda, como o Senhor nos ajuda. Aquela mulher viu quão maravilhosa é a dimensão do poder de Deus, como naquela história a qual o Senhor multiplicou os pães e os peixes. Ali o Senhor Jesus, naquela multidão que tinha 6.000 homens, fora mulheres e crianças e idosos, com apenas 5 pães e 2 peixinhos, Deus multiplicou nos cestos, foram fazendo os pedaços, cortando nos cestos, e Deus abençoou, que toda aquela multidão comeu, saciou sua fome, e ainda sobraram 12 cestos de pães e peixes. Como podemos ver a grandiosidade do nosso Deus, as maravilhas que o Senhor faz, como podemos ver que o Senhor nos deixou uma das suas maravilhosas bênçãos, a Bíblia Sagrada, nossa bússola, aonde aqui tem a nossa direção, aonde aqui tem resposta para todas as nossas necessidades da nossa vida, a qual o Senhor aqui nos ensina com detalhes minuciosos como devemos fazer. Devemos estar sempre ligados com o Senhor, estarmos diante dele para fazer a sua vontade, ouvir a sua voz. Que possamos sempre estar buscando a Deus em primeiro lugar, fazendo a sua vontade, estando na sua presença. Porque como podemos ver aqui, o Senhor nos sustenta, o Senhor nos ajuda, o Senhor nos guarda, o Senhor nos protege, não nos deixa faltar nada. Mesmo que muitas das vezes não vejamos isso com os nossos olhos, achamos que as coisas estão extremamente difíceis, estamos por situações que falamos, nossa, não vamos conseguir passar por essa tempestade. Mas o Senhor, minuciosamente, está sempre nos sustentando, nos guardando, nos ajudando. Sempre Deus nos dá um escape, onde menos esperamos. Deus mostra o seu poder, as suas maravilhas com a sua forte mão. Que Deus vos abençoe.